E aí, gentes? Tudo bom com vocês? Eu sou o João Guedes e você está no canal O Perambulista. E hoje a gente vai conversar sobre um hype que está tendo aí, de que a Honda está indo pro buraco. A Honda está perdendo mercado. A Honda está vendendo menos. Peraí, Padawan. Ou se você preferir, peraí, pequeno gafanhoto. É o seguinte, a Honda está perdendo mercado em termos de percentagem? Tá. E tende a ser essa perda em termos de percentagem ser maior, tá? Por quê? Veja bem, a, o mercado está recebendo novas montadoras. Tá entrando a Bajaj, que está entrando forte. A Shinerai resolveu sair para um outro posicionamento de mercado, o que vai fazer com que ela tenha maior produção, maior volume de vendas. A Yamaha continua naquele marasmo dela. Talvez agora para o final do ano venha coisa nova e aí sim. Aí eu vou poder levar a Yamaha a sério. Triumph está aumentando a produção dela com as Scrambler e com as Speed. BMW fez ou está fazendo uma ampliação na fábrica dela aqui em Manaus. Quem mais? Dafra está vindo com modelos novos. Hauju também está para vir com coisa nova aí. Bajaj vai passar já para o quarto modelo no line-up dela. E provavelmente no próximo ano ela já deve chegar com, no mínimo, outras 4 motos. TVS tá para entrar. Hero tá para entrar. Isso são perspectivas de futuro, tá? Mas vamos falar agora do presente, de hoje, ok? Muito bem. A Honda, este mês, no mês de julho de 2024, no mês de julho de 24, a Honda vendeu 100.269 motos, o que deu uma participação de mercado para ela de 63,91%. Pois bem, em julho do ano passado, em agosto do ano passado, a Honda tinha 71,96% de participação do mercado. Daí eu peguei os últimos 12 meses, de agosto de 2024 a julho de 2024, agosto de 2023 a julho de 2024, e fiz a média aritmética. Na média, a Honda ainda está com 71,85% do mercado. Ok? Muito bem. Daí eu peguei e comparei o seguinte. Em julho de 2023, a Honda estava com 71% de participação no mercado, mas tinha acumulado 639.511 motos. Guarde esse número. Daí eu peguei julho de 2024. A Honda detém 63,91% do mercado. Porém, ela emplacou 760.410 motos no acumulado de janeiro a julho.
A Honda está perdendo mercado? Gente, quando a gente faz a comparação, quando a gente faz uma média aritmética para você dizer que alguém está perdendo mercado, vê bem, qualquer montadora que entre a mais e que tem uma participação significativa que chegue vai a 0,1%, já faz com que alguém perca mercado. Seja no arredondamento, seja porque realmente perdeu. Em termos de porcentagem, sim. Porém, em termos de volume de venda, que é o que realmente interessa, que é o que vai fazer com que você lucre, ou melhor dizendo, que você lucre mais, a Honda ela está crescendo. Então pergunto, a Honda está deixando de ganhar dinheiro? A Honda está deixando de aumentar o volume de vendas dela? Não. Quando você olha somente um número, sem você analisar aquele número no contexto geral, você comete um erro. E foi exatamente o que eu vi nesse hype que está tendo aí, que a Honda está perdendo mercado. Gente, ela vai perder ainda. Ainda não começou a perder. A Bajaj não tem volume de venda ainda para realmente ferrar a Honda. Principalmente nas motos de 160 e 200 cilindradas. Talvez quando ela chegar com a linha 125 dela, aí a coisa vai começar a pegar. Mas por enquanto, não está fazendo grande sombra. A Shinerai, por enquanto, também não está fazendo grande sombra. Porque ela ainda está lançando moto, ainda tem muita coisa para rolar antes de ela ter volume suficiente para poder ameaçar sequer a Yamaha. Não que ela não esteja crescendo. O volume de vendas dela continua subindo. Mas em termos de percentagem, ela ainda não está nem perto de ameaçar a Yamaha. A Oju está crescendo? Sim. Mas não está ainda com volume de venda suficiente para chegar na Shinerai. Só quem promete ter volume de venda suficiente para ameaçar uma subida no acumulado, atualmente, é a Bajaj. A Bajaj está vendendo muito Dominar 400. Mesmo com esse suposto aumento que vai ter de R$ 600 no preço da Dominar 400, ainda assim ela continua vendendo muito bem. E quando você compara ela com CB500 e com o que mais se aproxima da Yamaha é a MT-03 em termos de cavalaria. Ela já passou todo mundo e continua em frente, tá? Só que tem muita concorrência para chegar ainda. Dona Sara vai ter que se coçar muito quando a Himalayan 450 chegar, porque ela vai chegar na mesma faixa de preço. Quando a Triumph começar a realmente aumentar o volume da Scram 400,
Também. Dona Sara vai. E quando a guerrilha 450 chegar, aí é que Dona Sara vai ter que rebolar muito. Ah, mas a Royal Enfield não tem tanta produção assim. Calma. O mundo não foi feito em um dia só. A, a Royal Enfield, ela vai aumentando aos poucos a produção dela. Estamos com um problema sério de frete por conta da passagem pelo Oriente Médio e pelo Mar Vermelho, porque o canal de Suez fica muito perto da guerra que está havendo ali na Ucrânia e Rússia e está perigoso passar por ali. Então, tem muitos meandros aqui que atrapalham. Sem falar que, pelas últimas previsões que eu tenho visto de um canal aqui no YouTube, que ele é muito preciso nas previsões dele, a seca no Amazonas no começo do mês do ano, aliás, vai ser tão rigorosa quanto foi esse ano. Então, tem mais esse empecilho para atrapalhar. Lógico, não atrapalha só Royal Enfield, nem só Bajaj, nem só Triumph, nem só BMW. Atrapalha todo mundo que está em Manaus. A única que não vai ser atrapalhada vai ser a Shinerai, que está aqui em Pernambuco. Então, é a chance dela de ganhar mercado. Agora, voltando aqui ao assunto principal, que é a Honda caindo na participação do mercado, vai continuar caindo. Agora, para chegar a um nível de, por exemplo, Volkswagen, é o exemplo que eu acho mais cabal assim para você entender. Nos anos 70, 80, 90 do século passado, a Volkswagen era líder de mercado. Ela vendia que nem pão quente. Carros que, comparativamente ao mercado externo, estavam defasados 10, 15 anos, se não fosse até mais. Mas era o que tinha. Ford e GM também é a mesma coisa, tá? Só que, quando a Fiat chegou, com o famigerado Fiat 147, que o pessoal até apelidou a Fiat de "fui iludido agora é tarde". Quando a Fiat pegou a mão do mercado com o Palio, a, a Volkswagen começou a decair. Ford veio junto. Porque a Ford naquela época ainda tinha um problema de ferrugem nos carros que era terrível. E a GM, quando colocou o Corsa Bolinha, e depois colocou o Corsa Sedan, também já deu uma cortada legal na Volkswagen. Quando chegou Renault e Peugeot, também deram um cortezinho legal na Volkswagen. Isso não foi participação de mercado, foi deixar de vender de fato, o volume de venda diminuiu. E hoje, depois que as coreanas chegaram, depois que as chinesas agora estão chegando e já está dando dor de cabeça, tá? Também está começando a acontecer isso. Fiat está começando a perder a relevância dela. Volks está
cada vez descendo mais. GM, idem, em termos de percentagem. Em volume de vendas, está todo mundo estável. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que olha os números. Porque quando você compara só a percentagem, gente, não importa o tamanho do mercado, tudo vai ser 100%. Se tiver dois, é 50% para cada um, ou 60-40. Se entrar um terceiro, já é 40-30-10. E por aí vai. Então, vamos olhar com mais carinho os números antes de raciocinar. Porque, na verdade, a Honda ela não está perdendo mercado. Ela não está perdendo volume de venda, que é o que interessa. Percentagem pouco representa. É como eu falei, o número é um só, é 100. Quanto mais gente entra, a fatia do bolo tem que diminuir. Não tem. É muito difícil você conseguir manter a mesma percentagem com mais gente entrando. Você tem que colocar um volume de venda tal que compense aquele que entrou. Então, entendeu o que eu estou querendo explicar para vocês? O bolo é o mesmo. A fatia pode ser até menor. Mas o que interessa de fato é o volume de venda. E o volume de venda da Honda, comparativamente, julho de 23, julho de 24, no acumulado dos anos de 23 e 24, em 24 ela vendeu mais de 120 mil motos a mais. Então ela está perdendo mercado? Eu, como executivo da Honda, não estaria preocupado. Eu estou vendendo, vendi mais do que vendi o ano passado. Gente, é fácil chegar e falar, tá perdendo mercado. Mas está perdendo mercado de fato? Está vendendo menos? Que perda de mercado para mim é isso, é vender menos. Ela está vendendo menos? Não está. Pelo contrário, vendeu mais do que vendeu o ano passado. Então, vamos baixar um pouquinho a bola. Vamos raciocinar um pouquinho mais antes de colocar um assunto no hype que não é verdade. Ele é verdadeiro em termos. Quando você olha só o número de percentagem, de fato, está perdendo o mercado. Mas e volume de venda? Ela perdeu? Não, ela ganhou. No acumulado, mesmo que ela tenha dado férias em julho de 23 e julho de 24, no acumulado ela está vendendo 120 mil motos a mais. São coisas que passa batido para a maioria. Se você olha só com entusiasmo, só com aquela vontade de legal, vou ferrar a Honda, você entra num viés que para você faz sentido, mas quando você para e analisa o contexto daquele número, não é assim. E olha, muitos que me inspiraram a colocar esse canal no ar entraram nessa. E eu fiquei muito triste de ver isso. Porque não é assim que a matemática funciona. Não é assim que a estatística funciona.
E eu trabalhei com estatística por 33 anos. 35, na verdade. Odeio estatística. Mas eu era obrigado a trabalhar com ela. Então, gente, vê bem. Eu fiz uma conta simples, nada demais, só uma média aritmética, que eu sei que não seria o mais correto. O mais correto seria apresentar para vocês um gráfico mostrando as subidas e descidas da Honda ao longo dos 12 meses, que houve subidas e descidas. O gráfico mostra uma tendência de queda. Eu não plotei o gráfico, tá? Mas eu consegui montar esse gráfico na minha cabeça e ele está realmente com uma tendência de queda, quando se fala em porcentagem. Quando se fala em volume de vendas, continua subindo. O número de emplacamentos, que eu peguei esses dados da Fenabrave, continua subindo. Que no final do ano fiscal é o que interessa para os acionistas e para os executivos. Gente, eu sei que esse vídeo ficou longo pra caramba, porque esse não é um assunto fácil de explicar. Mas eu espero que vocês tenham tido a paciência de chegar até o fim. Gente, eu estou deixando um e-mail aqui para vocês, se quiserem comentar alguma coisa e não quiserem tornar isso público, podem mandar para esse e-mail que eu vou ter o prazer de ler e responder a vocês. Esse e-mail não é Pix. Eu não peço dinheiro para ninguém. O dia que o canal monetizar, vai ter aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai ter as opções para você. Se você achar que eu mereço, você põe lá o quanto você acha que eu mereço. E se achar também que eu não mereço, não tem problema. O importante é você saber que este e-mail não é Pix. Se você receber alguma coisa parecida com o operambulista, ou até mesmo uma IA me imitando, dizendo, olha, eu estou precisando de dinheiro, eu não peço dinheiro para ninguém. Ok? Esse e-mail é único e exclusivamente para... Você não quer colocar aqui nos comentários? Não tem problema. Manda um e-mail para mim que eu tenho o maior prazer em responder para você. E não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição, com o sininho ativado, e comentem aí à vontade. Eu gostaria muito de ver o contraponto de vocês. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.